Bom dia, pessoal. 3 minutinhos para a galera entrar, tá bom?
Olá, pessoal. Chamador. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula, então? Hoje nós vamos falar sobre volumetria de óxido-redução. Então, nós já vimos neutralização, já vimos precipitação, e na aula passada vimos complexação. Parece que deu um erro, né, no vídeo da complexação, mas eu já arrumei, viu? Já está organizado lá no YouTube. Bom, como o próprio nome diz, a tecnovolumetria de óxido-redução é baseada em reações de óxido-redução. Ou seja, quando o componente que você está analisando, ele sofre redução ou oxidação. Redução significa receber elétrons. Oxidação significa perder elétrons. Lembrando que sempre que o elemento perder elétron é porque tem um outro elemento num composto ou íon recebendo esse elétron. E quando um elemento perde o elétron, tem que ter o outro recebendo o elétron. Então, existem várias reações onde várias análises que você utiliza essa técnica. Por exemplo, né, você vai analisar peróxido de hidrogênio, você vai analisar iodeto, né? Você usa essa técnica da volumetria de óxido-redução. As técnicas dentro da volumetria de óxido-redução, ela é nomeada a partir da substância, do composto que você utiliza para fazer a sua reação durante a sua titulação. Então, a mais utilizada é a permanganimetria. A permanganimetria usa uma solução do íon permanganato, geralmente permanganato de potássio, como agente oxidante, porque ele sofre redução. Então, a permanganimetria utiliza uma solução de permanganato. Na maioria das vezes, permanganato de potássio. Existe a técnica dicromatometria. Esta utiliza uma solução de dicromato como agente titulante. Existe a iodometria. A iodometria utiliza uma solução de iodeto / iodo durante essa sua titulação. E existe a técnica da serimetria, que usa uma solução de sério 4 como agente titulante ou como titulante. Então, primeiro, a técnica é baseada em reações de óxido-redução, e essas aqui são as 4 principais. Existem mais, sim, tá? Você pode utilizar outros compostos
como titulante, mas essas são as mais utilizadas para você fazer uma análise. Desculpe, tá, gente? A garganta hoje tá pegando. Essa é a mais utilizada durante o seu dia a dia de laboratório. A parte mais importante quando você trabalha com a volumetria de oxidação é você entender que tudo que você vai fazer dentro do laboratório depende de você conseguir entender e fazer o balanceamento das reações, portanto, das N-reações que você vai utilizar durante a sua análise. Lembra quando eu falei sobre normalidade? Que para o ácido, por exemplo, a normalidade, aquele X, era o H+. Agora, para a volumetria de oxidação, o X é o número de elétrons. Então, é muito importante que eu saiba a quantidade de elétrons que estão envolvidas nessa reação que eu vou estudar. Então, por exemplo, a permanganimetria, que usa o permanganato como titulante, ele pode fazer 3 tipos de reações durante a sua redução. Então, se eu não souber qual reação que ele está fazendo, eu não vou conseguir determinar aquele valor de X. Isso vai fazer com que, usando a concentração em mols por litro, eu não tenha aquela relação correta no ponto de equivalência. E se eu for usar a normalidade, eu não vou saber o valor de X para calcular, né, o número de equivalente, portanto, a massa ou até a concentração, tá, do que me interessa. Então, antes de nós irmos propriamente para a volumetria de oxidação, nós vamos gastar uns minutinhos falando sobre o balanceamento desse tipo de reação química. Você deve ter aprendido lá no ensino médio, no cursinho, alguns modos de você balancear uma reação química, tá? Eu utilizo para essas reações de oxidação o método íon-elétron. Por que eu gosto desse método? Depois que você aprender, você, a partir desse método, você consegue balancear quase 100% das reações de oxidação. E outra coisa fundamental é que você precisa saber apenas qual é o seu composto inicial e qual é o seu composto final. Todo o restante, ou seja, se precisar de meio ácido ou se precisar de meio básico, o próprio método vai te mostrar. Ok? Então, por exemplo, eu quero fazer uma titulação, né, usando o permanganato. Então, vai ser o método da permanganimetria. Eu quero analisar, por exemplo, o peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é o H2O2. E aí, deixa eu só conferir aqui. Porque como acontece, as reações podem modificar, então deixa eu usar o peróxido de hidrogênio. Tá. Então,
eu vou reagir o permanganato com o peróxido de hidrogênio. Eu sei que essa reação vai me dar como produto o manganês e água. Então, essa é a reação simplificada do que vai acontecer. Ou seja, eu vou colocar o permanganato na bureta, eu vou colocar o peróxido no Erlenmeyer, e eu quero saber qual é a proporção estequiométrica desses elementos quando eu for fazer a titulação. Isso é fundamental, é o balanceamento da reação, eu preciso saber. Observe que, neste momento, eu não sei se essa reação vai acontecer em meio ácido, eu não sei se a reação acontece em meio básico, eu não sei se vai precisar de outros componentes. Essa é a reação básica. Básica que eu digo no sentido de simples, né? É a reação simples para que isso aconteça. Então, vamos usar a técnica do íon-elétron para fazer o balanceamento dessa reação. Bom, lógico, se você conseguir fazer por delta, por número de NOx, né, pelo NOx, você pode fazer, tá? Não tem problema. Eu só vou te mostrar o método do íon-elétron, porque ele te ajuda já se precisar de meio ácido, tá bom? Se precisar de meio básico, então ele me ajuda nessa maneira. A primeira coisa que você faz para utilizar o método do íon-elétron é separar em semi-reações. O que é separar em semi-reações? É você pegar o que é comum de um lado e do outro. Ou seja, né, o permanganato deu origem ao manganês 2. O peróxido deu origem à água. Então, as semi-reações são MnO4-, dando Mn2+, e H2O2, dando H2O. Bom, se você nunca viu esse método, se você tiver alguma dúvida, você me fala, daí eu mostro, porque nós vamos fazer várias coisas juntas, né? Então, se você não entender um pedaço, você me fala, porque daí eu volto naquele pedacinho lá, tá? Vamos bem por partes, tá bom? Então, entendeu o que eu fiz agora? Eu só separei em semi-reações. Lembrando, toda reação de óxido-redução tem uma semi-reação de redução e tem uma semi-reação de oxidação. Não existe só redução, não existe só oxidação. Não existe só perda de elétrons e nem ganho de elétrons. E a quantidade de elétrons cedidos por um elemento ou composto deve ser igual ao recebido por um outro elemento ou composto. Ok? Então, a primeira coisa é separar em semi-reações. A segunda coisa que nós vamos fazer é balancear os átomos principais. Balancear os átomos principais. A maioria das vezes, como por exemplo aqui, o átomo principal é o manganês. Então, observe, né? Ó, eu tenho um manganês desse lado, eu tenho um manganês desse lado. Então, está balanceado o átomo principal desta semi-reação. Está balanceado. Aqui embaixo, eu tenho hidrogênio e oxigênio. Neste caso, o oxigênio tem prioridade. Então, o átomo principal meu é o oxigênio. Então, vamos lá. Quantos oxigênios eu tenho desse lado? Ó, eu tenho 2 oxigênios. 2. Aqui eu tenho 1.
Então, eu vou colocar um 2 aqui para balancear o átomo de oxigênio. Entenderam, pessoal? Ok? Então, estou balanceando os átomos principais. Nesse caso, o manganês e, nesse caso, o oxigênio. Tá? Bom, balancei os átomos principais. Agora eu vou balancear os átomos de oxigênio. De oxigênio. Primeiro os principais, depois os oxigênios. Aqui eu tenho 4 oxigênios. Aqui eu não tenho nenhum. Então, para balancear os átomos de oxigênio, eu vou colocar H2O. Então, eu vou colocar 4 águas. Eu estou balanceando os oxigênios, tá? Ó, então, 4 oxigênios aqui, 4 oxigênios ali. Ok? Estou mexendo nesta semi-reação. Agora, na de baixo. Aqui eu tenho 2 oxigênios e aqui eu também tenho 2. Então, está balanceado os átomos, está balanceado os átomos de oxigênio. Então, primeiro os principais, depois o oxigênio. Agora, eu vou para os hidrogênios. Então, vamos balancear os átomos de hidrogênio. Para isso, eu coloco íons H+. Para cada hidrogênio que precisar, eu coloco o íon H+. Então, vamos lá. Desse lado, eu não tenho H+. Desse lado, eu tenho, ó, 4 vezes 2. Eu tenho 8 átomos de hidrogênio desse lado aqui. Então, eu venho aqui e coloco 8 H+. Então, o que eu fiz? Ó, eu balancei os hidrogênios. 4 vezes 2, 8. Fui do outro lado, né? Para balancear. Você tem que balancear no reagente e no produto. Então, coloquei 8H+. Para balancear oxigênio, eu coloco água. Para balancear hidrogênio, eu coloco H+. Vamos ver aqui embaixo, ó. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 4 hidrogênios. 4 hidrogênios. Então eu preciso colocar aqui. Espera um minutinho, pessoal. Não, eu acho que eu coloquei, não era H2O aqui, não. Era... Ah, tá. Exatamente. Aqui não é H2O, não. Aqui é O2. É O2 aqui. Ah, sabia que tinha algo estranho. Aqui é O2, não é água, não. O2. Então, o oxigênio está balanceado. Aí eu coloco mais 2 H+ aqui para balancear os átomos de hidrogênio. Então, eu tenho 2 hidrogênios. Eu coloquei 2 H+ aqui desse lado. Então, primeiro os átomos principais, depois o oxigênio, depois o hidrogênio. Agora, nós vamos balancear as cargas. Oi, pode falar, Lohana. Então, lá em cima também vai mudar, né? Na formação vai formar manganês e O2, né? Isso. Só pegar justo. Isso. Bom, agora nós vamos balancear as cargas. As cargas. E para balancear as cargas, nós usamos elétrons. Para balancear as cargas, nós usamos elétrons. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho 8 cargas positivas aqui.
8H+, 8 cargas positivas. Eu tenho uma negativa. Então, eu tenho um total de 7 positivas. Nessa semi-reação aqui, tá? Na primeira. Então, 8 cargas positivas, uma carga negativa. Então, eu tenho um total de 7 positivos. Aqui, eu tenho 2 positivas. Aqui, 0, que a água é neutra. Então, eu tenho aqui 2 cargas positivas. Como eu vou igualar? Presta atenção, não é neutralizar, é igualar. Como eu vou igualar 7 positivas com 2 positivas, adicionando apenas elétrons? Muito simples. Eu vou colocar 5 elétrons deste lado aqui, ó. Se eu coloco 5 elétrons aqui, 5 negativos com 7 positivas, dá o quê? 2 positivos. Então, 2 positivos aqui é igual a 2 positivos lá. Então, não é para neutralizar, é para igualar. Então, 7 positivas, para eu igualar a 2 positivas, eu tenho que colocar 5 elétrons. Entenderam? Agora, olha aqui embaixo. Aqui, eu tenho 0 cargas, que ela é neutra. Aqui, eu tenho 0, que é neutra. Aqui, eu tenho 2 cargas positivas. Adicionando elétrons, como é que você vai deixar este lado, que é 0, igual a este lado? Eu vou colocar 2 elétrons aqui, ó. 2 negativos com 2 positivos dá 0. Então, o que eu fiz? Eu balanceei as cargas adicionando elétrons. Toma bastante cuidado de você conferir, né? Vamos supor que, em vez de ter colocado aqui, eu coloquei desse lado. Olha, se você conferir, você vai entender e perceber seu erro. Olha, se eu tenho 2 elétrons aqui, ó, 2 negativos com 0, dá 2 negativos. 2 negativos é igual a 2 positivos? Não. 2 positivos tem que ser 2 positivos. 0 tem que ser 0. Então, por isso que eu coloquei os elétrons aqui. Ah, Luiz, então só coincidiu de ser 0 aqui e 0 aqui. Sim, só coincidiu. Porque aqui em cima ficou 2 positivos de um lado e 2 positivos do outro. Ok, gente? Ok, tá aí? Pergunta se não entendeu. Olha que interessante o método e o elétron. Está vendo que o elétron aqui está no reagente? Quando o elétron está no reagente, se trata de uma semi-reação de redução. Semi-reação de redução. Quando o elétron está no produto, é uma semi-reação de oxidação. E lembra, eu não te perguntei qual que é o NOx de um, qual que é o NOx do outro. Em nenhum momento aqui, eu precisava saber que o NOx do manganês, ele é mais 7, né? Que o oxigênio, ele é menos 2, no caso da molécula neutra é 0, etc. Aquelas regrinhas que nós vimos lá no ensino médio. Não. Por quê? Como eu adiciono oxigênio, H+, e elétron, quando eu descobrir onde é que está o elétron, eu sei. Então, aqui, o permanganato, ele está reduzindo, porque ele está ganhando elétron. Portanto, se trata de uma reação de redução. Ele é um agente oxidante, lembra? Inverso, né? Por quê? Porque se ele está reduzindo,
é porque o outro está oxidando. Então, é ele que está fazendo o outro oxidar. Por isso, o termo oxidante, ou agente oxidante, né? Hoje em dia se fala mais oxidante. Aqui embaixo, o elétron está no produto. O que significa isso? Que o peróxido está perdendo elétrons, está sofrendo oxidação. Se ele está oxidando, é para alguém reduzir. Portanto, ele é um agente redutor. Então, quem perde elétron é o redutor, é um agente redutor. Quem ganha elétron é o agente oxidante, ou simplesmente oxidante. Ok até aí? Agora, como eu falei para você lá no início, toda reação de oxidação não pode nem estar sobrando e nem estar faltando elétron. Nesse caso, você observando, olha aqui. Aqui está liberando 2 elétrons. Aqui precisa de 5 elétrons. Bom, mas não pode. Um está liberando 2 e o outro precisa de 5. Não pode. Como é que eu faço, então? Eu uso um artifício matemático. Você lembra lá do estudo das equações? Eu faço o seguinte, ó. Eu multiplico aqui em cima pelo número de elétrons de baixo. E multiplico embaixo pelo número de elétrons de cima. Então, o que vai acontecer? Dá uma olhadinha aqui, ó. 2, hein, ó. 2 vezes. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Agora, aqui embaixo, nós vamos multiplicar por 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. Por que isso? Ah, Luiz, olha aqui, ó. Agora, os 10 elétrons aqui vão ser cancelados com os 10 de lá. Por quê? Está liberando 10 e precisa de 10 aqui. Se eu somar as duas semi-reações, o que é somar? Escrever tudo que está como reagente e tudo que está como produto. Então, dá uma olhada aqui, ó. 16H+, mais 2MnO4-. Agora aqui embaixo, ó, mais 5H2O2. Desse lado, 2Mn2+, mais 8H2O, mais 5O2, mais 10H+. Dá para simplificar ainda? Dá, né? Olha aqui, ó. Eu tenho 16H+ desse lado. Eu tenho 10 desse lado. Então, se eu simplificar aqui 10, vai sobrar aqui ainda 6. Então, olha aqui agora que eu tenho o balanceamento dessa reação. O que significa isso? Por que nós fizemos tudo isso, gente? Por que nós fizemos tudo isso? Primeiro, para mostrar, então, que no ponto de equivalência, como é que eu relaciono o permanganato de potássio com o peróxido de hidrogênio? Lembra como é que faz mesmo? Ó, se o 2 está na frente do permanganato, eu passo para o peróxido. Se o 5 está no peróxido, eu passo para o permanganato. Então, no ponto de equivalência,
quando eu for trabalhar com mols por litro, eu sei que a relação é 5 de permanganato para 2 de peróxido. Se eu for trabalhar com normalidade, o número de equivalentes do permanganato é igual ao número de equivalentes do peróxido. Que na normalidade, você lembra que é sempre de 1 para 1? Só que em compensação, o X do permanganato é 5 e o X do peróxido 2, né? Da onde saiu esse 5 mesmo? Aqui, né? Antes eu multiplicar aqui, lembra? Antes eu multiplicar, é os 5 elétrons que precisa para acontecer a redução. E os 2 elétrons aqui para que aconteça a oxidação. Dá uma olhadinha aí e pergunta, faz favor, se tiver alguma dúvida. Professor, Oi. no finalzinho, acho que eu perdi o que você falou aqui do equilíbrio do x igual a 5 e x igual a 2. Sim, aqui, ó. Lembra que antes de nós multiplicarmos por 2, a primeira vez que nós balanceamos, aqui eram 5 elétrons. Então, no caso da normalidade, o X vale 5 para o permanganato nessa reação aqui. E era assim, né? Ó, era 5 elétrons mais 8H+, mais o permanganato, dando Mn2+, mais 4 águas. Antes de nós igualarmos, era o 5 aqui, ó. Então, esse X que é o 5. Então, por isso que é interessante nós conseguirmos fazer o balanceamento das semi-reações. Porque daí nós podemos descobrir, mesmo que na normalidade a relação sempre seja de 1 para 1, quando nós formos fazer aquelas continhas lá, nós usamos o 5 e o 2, né? Dependendo com que nós estivermos trabalhando. Entendi, obrigada. Professor, Oi. na reação final aí ficou 6H+, por quê? Porque aqui, ó, eu tinha 10H+ aqui. E aqui eu tenho 16. Então, quando eu simplifiquei o 10 daquele lado, como aqui tinha 16, ainda sobrou 6. E na realidade eram 16, né? Aí sobraram 6H+. Eu só simplifiquei. Entendi, obrigado. Eu tô tossindo, gente, mas eu tô sozinho aqui no laboratório, tá? Não se preocupa não, não vou... E também não é Covid, não. É só uma dorzinha de garganta que quando fala aí começa a coçar a garganta. Então, é lógico, né, que se você for para essa área, é interessante você saber isso. Lógico, no seu dia a dia de laboratório, você já vai ter as reações prontas lá, né? Mas é importante saber de onde vieram isso. Bom, outra coisa que nós precisamos ir
quando você for fazer a analítica instrumental, ou analítica 2, você vai estudar potenciometria. E para você entender melhor a potenciometria, você vai trabalhar com as equações de Nernst. Para quem não lembra, né? As equações de Nernst. A equação de Nernst é o potencial de redução padrão. Então, nesse caso aqui, deixa eu olhar aqui se eu acho. Deixa eu ver aqui se eu acho. Do permanganato. Deixa eu acho aqui do permanganato. O permanganato é 1,51. O potencial de redução do permanganato é 1,51. Este N, o N, é o número de elétrons. O número de elétrons. Então, nesse caso, vai ser 5. Vezes log. Aqui são as formas reduzidas, ou seja, o produto da reação dividido pelos reagentes. Só que, você lembra bem, né? Que a água é líquida. A líquida não entra nessas expressões, né? Então, nesse caso aqui, entra só a concentração do manganês, que está em aquoso aqui, meio aquoso. Os reagentes é a concentração do permanganato vezes a concentração do H+ elevado à oitava. Então, quando está aqui no balanceamento, tem algum valor, você eleva esse valor aqui. Essa é a equação de Nernst para essa semi-reação. Tá? Então, isso aqui você vai utilizar lá na analítica 2. E é importante que você já visualize uma vez, para quando chegar lá. Olha, por que se você encontrar algum número elevado aqui ou elevado aqui, você já sabe que é devido ao balanceamento lá das reações que estão acontecendo. Por isso que é desse modo. E nós vamos usar daqui a pouco, hoje não, mas na próxima aula, nós vamos usar essa expressão aqui para fazer os cálculos. Então, é interessante também que você saiba, de novo, porque da importância de eu saber o balanceamento. É lógico que hoje em dia você digita na internet e você consegue a reação já balanceada, né? A fórmula, essa é a equação de Nernst, né? A equação de Nernst, ela é o potencial de redução de uma semi-reação. Esse 0,0592 é uma constante, não muda. Esse N é o número de elétrons. E aqui, vezes log das formas reduzidas, ou seja, do produto sobre a forma oxidada, que são os reagentes. Então, produto sobre reagente. A diferença é que não entra líquido, não entra sólido, né? Então, quando eu escrevo aqui, ó, como aqui é aquoso e aqui é líquido, o líquido não entra na expressão. Então, só vou colocar o manganês 2+, que está aquoso. No reagente, aqui é aquoso, aqui é aquoso. Então, eu coloco os dois. Só que tem um detalhe. O balanceamento do hidrogênio tem o 8. Então, aqui eu tenho que levar ele a esse valor do balanceamento. Tá?
Então, essa é a equação de Nernst para essa seriação. Todos os que tiverem um número maior, diferente de 1, sim. Tá? Então, vamos supor aqui que tivesse um 2 aqui, ó. Vamos supor que tivesse um 2. Então, aqui seria elevado a segundo. Vamos supor que tivesse um 4 aqui. Então, seria elevado a 4. E assim sucessivamente. Façam para mim aí o balançamento desta semi-reação aqui, ó. MnO4 menos, dando MnO2. Então, primeiro, o átomo principal. Depois, o oxigênio adicionando H2O. Depois, o hidrogênio adicionando H+. Depois, as cargas adicionando elétrons. Passa para mim aí, enquanto eu pego uma água. Estão fazendo? Estão dando conta aí?
Ó, dá uma olhadinha aqui. Um manganês, balanceado. 4 oxigênios, 2 oxigênios. Então, vou colocar 2 H2O desse lado aqui. 4 hidrogênios. Aqui eu não tenho nenhum. Então, eu vou colocar 4H+ desse lado. Aqui não tem carga. Aqui não tem carga. Então, aqui é 0 de carga. Aqui eu tenho 1 negativo. Aqui eu tenho 4 positivos. Então, eu tenho um total de 3 positivas. Como eu deixo 3 positivas igual a 0? Eu coloco 3 elétrons desse lado aqui, ó. Então, 3 elétrons, mais 4H+, mais permanganato, dando MnO2, mais 2H2O. Tá vendo que o X mudou? O X, para esta semi-reação, é igual a 3. Então, quando você trabalha com a permanganimetria lá no seu laboratório, você tem que saber, antes de preparar uma solução em normalidade, se você vai utilizar esse permanganato para uma reação que vai ser X igual a 5, ou se X igual a 3. Existe outra também que o X é igual a 1. Então, o permanganato pode reagir de 3 maneiras diferentes. Ok, pessoal? Se eu fosse escrever a equação de inércia aqui, ó, esse aqui é sólido e esse aqui é líquido. Então, a hora que eu for escrever, nem sólido nem líquido entra na expressão. Então, 1. Toda vez que não entrar, você põe o 1. Tá? Isso depende do equilíbrio, das constantes, etc, etc. E aqui, concentração do permanganato vezes H+ a quarta. Então, toda vez que for sólido, líquido, se for gasoso, tem a pressão, né? Quando você trabalha com gás, você não coloca a concentração do gás, né? Geralmente você coloca a pressão do gás. Agora, quando for sólido, líquido e não entrar, você substitui por 1. O meu deu mesmo. É isso aí. Ok? Então, agora já, para quem não conhecia, né? Já sabe o novo método de balanceamento. E viu também, né, que o permanganato pode ter não só X igual a 5. Você não adianta decorar que o X do permanganato é sempre 5, não, porque ele pode trabalhar com outras semi-reações, né, de outras maneiras. Como sempre, né, e você já deve ter acostumado com isso, toda vez que nós falamos em cálculos de volumetria, nós temos que explicar a parte teórica. O que é a parte teórica? É a curva de circulação. Para mostrar que nós podemos, né, na prática, fazer o que está sendo proposto na teoria. A primeira, nós vamos fazer 2 curvas de titulação dessa vez. A primeira, nós vamos fazer a serimetria. Nós vamos fazer a serimetria. Para isso,
Nós vamos colocar no Erlenmeyer 100 ml de solução de ferro 2. Sem mols por litro. E vamos colocar aqui na nossa bureta uma solução de sério 4, também 100 mols por litro. A semi-redução de redução do sério 4 deixa eu ver o valor aqui. Sério é 1,44. E a semi-reação de redução do ferro 3 o ferro é 0,77 volts. Ô Luiz, mas peraí. Você acabou de falar que não existe duas semi-reações de redução no nosso processo. Exatamente, não existe. Não pode acontecer duas reduções ou duas oxidações no meu sistema. Mas o que eu estou escrevendo aqui para você é o potencial tabelado da redução. Ou seja, você vai encontrar em livros sempre o potencial de redução. Então, aqui está escrito o potencial de redução dos nossos elementos ou dos nossos compostos. Como é que eu vou escrever aqui a equação de Nernst? Ó. A equação de Nernst para o sério, olha o potencial. Vai ser, então, 1,44 menos 0,0592, dividido por 1 elétron, log, produto, concentração do sério 3, dividido pela concentração do sério 4. Do ferro, hein? Vamos escrever a equação de Nernst para o ferro. Qual que é o potencial? 0,77 menos 0,0592, dividido por ele. 1 log, qual que é o produto? Ferro 2, dividido por ferro 3. O que nós vamos fazer? Nós vamos preparar uma curva, só para lembrar, né? A primeira curva que nós preparamos era adição de NaOH, pH. Depois nós adicionamos AgNO3, calculamos o pH e o PCR. Depois nós adicionamos EDTA, calculamos o PMG, se eu não me engano, o PCA e o PDTA. Agora, a nossa curva de situação, nós vamos adicionar o sério 4 e vamos calcular o potencial em volts da solução. Então, qual vai ser a diferença de potencial gerada aqui no meu sistema, já aqui, né? Como nós estamos tendo uma reação de oxidação, vai haver alteração da posição de elétrons. E toda vez que acontece isso, gera-se um potencial na solução. E é exatamente esse potencial que vai ser medido, ou vai ser calculado, vai ser determinado. Então, é isso que nós precisamos. E, para tanto, nós vamos trabalhar com a equação de Nernst. E aí, gente,
Olha bem se você concorda comigo. Vimos isso já 3 vezes, né? Então vamos lá, hein? Olha, vamos ver se você está estudando. Você concorda comigo que até o ponto de equivalência, quem vai estar sobrando é o ferro 2? Você concorda? Sempre nas nossas titulações, antes do ponto de equivalência, sempre quem estava sobrando é o que estava no Erlenmeyer no início. Concorda comigo? Você lembra? Então, peraí. Se até o ponto de equivalência, quem está sobrando é o ferro 2, eu vou usar esta equação aqui para determinar o potencial. Então, antes do ponto de equivalência, como eu vou ter sempre o ferro 2, eu vou trabalhar com essa daqui. Depois do ponto de equivalência, e aí você tem que lembrar, sempre quem está em excesso depois do ponto de equivalência é quem você está adicionando. Então, depois do ponto de equivalência, eu vou usar esta daqui, ó. Então, essa daqui é depois do ponto de equivalência. Então, por que eu estou usando essa antes? Porque antes do ponto de equivalência, quem está em excesso é o que está no Erlenmeyer. Por que eu estou usando essa aqui depois do ponto de equivalência? Porque depois do ponto de equivalência, quem fica em excesso é o que você está adicionando. É só você pegar as nossas curvas anteriores e você vai lembrar disso. Ô, Luiz, espera aí. Nós estamos falando aqui antes, nós estamos falando depois. E no ponto de equivalência? No ponto de equivalência, para eu calcular o potencial em volts, para essa situação, e não cabe nós deduzirmos, tá? Porque farmácia e bioquímica não precisa dessa dedução, mas se você quiser depois, há um tempo nós faremos isso tranquilamente. No ponto de equivalência, você soma um com o outro e divide pelo número de elétrons, pela soma dos elétrons, ou seja, N1 mais N2. Aqui. Na realidade, é o N1 vezes aqui, o N1 é V, só que como é 1... Então, isso aqui, ó, é no ponto de equivalência. O N1 vale 1, o N2 vale 2, o E0 linha e o E0 duas linhas. Então, é só você somar os dois potenciais e depois dividir por 2. Então, é no ponto de equivalência. Então, antes do ponto de equivalência, nós vamos trabalhar com esse par aqui. Está vendo que depende desse par. No ponto de equivalência, com a soma e a divisão por 2. E depois do ponto de equivalência, nós vamos trabalhar com esse par aí, o sério 4 com o sério 3. Ok? Perguntas? Eu queria perguntar, professor, o que é esse potencial? É o de corrente que passa, elétrico? Isso, exatamente. A diferença de potencial é o potencial elétrico dado em volts, né? Tá? Nós falamos, né? Nós falamos em diferença de potencial porque as pessoas confundem muito quando você, principalmente nas células, né? Quando você vê uma célula com uma membrana negativa ou positiva, as pessoas acham que é uma concentração de cargas positivas e concentrações de carga negativa. Na realidade, só está mostrando que a diferença de potencial entre as passagens de elétrons de uma região para outra, entendeu? Então, quando a gente mede, vamos medir a diferença de potencial de um sistema.
é só em relação à circulação de uma região para outra dos elétrons. Por isso que é chamada diferença de potencial, né? De uma região para outra. Tá? E é dado em volts. Ah, entendi. Obrigada. Bom, então vamos fazer o cálculo aqui. Vou ter que apagar, tá? Que meu quadro não está pequeno. Antes de começar a minha titulação, não vai ter diferença de potencial, concorda? Para ter diferença de potencial, precisa de uma reação de oxidação. Se aqui só tem o ferro 2, não tem reação. Se não tem reação, não tem diferença de potencial. Não tem jeito de eu calcular, né? Impossível. Não tem semi-reação, não tem redução, não tem oxidação, não tem diferença de potencial. Vamos colocar 20 ml aqui, então. Adivinha o que nós vamos fazer agora? Adivinha? Sim, exatamente. Vamos calcular o número de milimols do ferro 2, vamos calcular o número de milimol do sério 4. Gente, se você sair da analítica e não lembrar o que é número de milimol, reação, gente, por favor. É a quarta vez que nós estamos fazendo isso. Eu tenho concentração, 0,100, vezes o volume, 100 ml, eu tenho 10 milimols de ferro 2. 0,100, que é a concentração, vezes 20, eu tenho 2 milimols de sério 4. Então, primeiro calculo milimol. Depois monta a reação, né? Ó, sério 4 mais ferro 3, ferro 2, dando ferro 3 mais sério 3. Início, reação, final. Eu tenho 2, eu tenho 10, eu tenho 0 e tenho 0. É de 1 para 1. Semana que vem, nós vamos ver aquela do permanganato, que não é 1 para 1. Nesse daqui é de 1 para 1. Então, menos 2, mais 2, mais 2. 0, 8, 2 e 2. Lembre-se que para trabalhar com a equação de Nernst, eu preciso do parzinho. Ou é sério 4, sério 3, ou ferro 2, ferro 3. O sério aqui é 0. Então, eu tenho o par ferro 2 e ferro 3. Então, aqui é a minha reação. Vamos calcular a concentração, então, né? Ó, concentração do ferro 2, 8 milimols que sobrou, dividido por 100 mais 20, 120 ml. Corta o milho com milho. A concentração do ferro 3 vai ser 2 milimol dividido por 120 ml. Faz para mim a continha aí. 8 por 120 e 2 por... Fala. Não tem, porque é o seguinte, ó. Para ter diferença de potencial, precisa ter uma reação de oxidação e redução. Ou seja, precisa haver transferência de elétrons. Quando você tem só um LMA contendo ferro 2, ali não está acontecendo uma reação de oxidação. Ou seja, não há formação da diferença de potencial. Portanto, não tem modo, não tem jeito de calcular, não. Tá bom? 0,0667 mols por litro e
00167. Entendeu, Isadora? Tá? Para ter diferença potencial, tem que ter reação de oxidação. Bom, como eu tenho agora os dois, vou apagar aqui, tá? E vamos a 0,77 menos 0,0592 dividido por 1 log de o ferro 2, 0,0667 e do ferro 3, 0,0167. Quanto que vai dar isso, faz favor? 0,77 menos 0,0592 dividido por 1. Vou fazer aqui da minha calculadora, enquanto vocês fazem aí na calculadora de vocês. Coloca no chat aí quanto é que deu o seu aí. É 0,734, tá, Isabelle? Resultado da 0,734. Opa. Potencial duas casas. Então, 0,73 volts. Ok? 0,734, 0,73 volts. Esse é o potencial, então, gerado no sistema quando eu adicionei 20 ml de 0,4. Eu adicionei 0,4. Houve uma reação de oxidação, houve alteração de elétrons no meu sistema, e isso fez com que gerasse um potencial de 0,73 volts. Agora, gente, vamos adicionar 100 ml. Ó, vou adicionar 100 ml, hein? Então dá 10 e 10 milimols. Aqui, 10, 10. Aqui, 10. Não vai sobrar nada. Aqui, 10. Aqui, 10. Aqui significa
que, por ser de 1 para 1 a nossa reação, o nosso balanceamento, nós estamos exatamente no ponto de equivalência. Estamos no ponto de equivalência. Nesse caso, devido à proporção de balanceamento ser de 1 para 1, para eu calcular, eu só somo os potenciais e divido por 2. Nesse caso aí vai dar 1,44 mais 0,77 dividido por 2 dá 1,01 volts. Ok, hein, professor? Não tem jeito de eu calcular numa situação para os dois. Porque ou você vai ter um par, para resolver a equação de inércia, eu preciso das concentrações de um par. Então, nesse caso, é o ferro 2 em cima e o ferro 3 embaixo. Não vai ter nenhuma situação que eu vou ter os 4 pares para fazer calcular a concentração. Porque não sobrou nada do sério. Antes do ponto de valência, não sobra sério. Então, eu não tenho o par sério 3 e sério 4 para determinar, não. Eu só posso usar o do ferro 2 e ferro 3. Para você entender melhor, aqui tudo bem, gente? Ó, no ponto de valência? Que, vamos supor agora que eu vou adicionar 140 ml de sério 4. Aí vai ter 14 aqui. Vai ser 14. Vai começar a sobrar agora o sério 4. Agora, ó, não tem mais o ferro 2 e o ferro 3 tem 10. Mas como eu vou fazer um par ferro 2 e ferro 3, se não tem mais o ferro 2? Então agora, ó, eu vou ter que fazer um par sério 4 e sério 3. Tá, Isadora? Olha aqui, ó. Para eu trabalhar com a equação de inércia, eu sempre preciso de trabalho de par. Então, antes do ponto de valência, o par que eu tenho é o ferro 2 e o ferro 3. Depois do ponto de valência, eu vou ter um par sério 4 e sério 3. Então, por isso que eu vou calcular a concentração dele agora, ó. A concentração do sério por 240 ml. E a concentração do sério 3 vai ser o 10 que formou, dividido por 240 ml. Então, vamos dar 4 dividido por 240, 0,0167. E 10 dividido por 240, 0,0417 mols por litro. Quando eu for trabalhar com a equação de inércia agora, eu vou trabalhar com o potencial do sério 4, sério 3, menos 0,0592 dividido por 1, log
da concentração do sério 3 pelo sério 4. Então, é sempre nos pares. Então, vai ser 1,44 menos 0,0592 log... Qual é a concentração do sério 3? 0,0417. A do sério 4, 0,0167. Determina para mim aí o potencial. Vou fazer o meu aqui, vocês fazem o seu aí. O meu deu 1,42. Confere aí. Confere aí se o seu também deu 1,42. Então, o raciocínio é muito parecido com os outros. Até essa parte aqui, ó, é igual, né? Porque calcula o milimol, monta a reação e depois calcula as concentrações. Nesse caso, para você calcular o potencial, você usa a equação de Nernst. Ok? Então, nós temos, de novo, 3 situações, uma para cálculo antes, uma no ponto e outra depois do ponto de equivalência. E a nossa curva agora é o potencial em volts aqui e o volume em ml de sério 4 aqui. Ela não vai sair aqui do início, porque no volume 0 não tinha potencial, lembra, né? Ela vem, mesmo formato das outras. A diferença é que no volume de equivalência, o meu potencial aqui deu 1,10, né? O que significa isso na prática? Que, olha, há uma diferença de potencial muito, ou seja, acontece uma alteração na diferença de potencial sempre próximo do ponto de equivalência. Na próxima aula, nós vamos falar de indicadores e é exatamente assim que funciona o indicador. O indicador de oxidação, ele muda de cor em função do potencial dele. Então, aqui existem indicadores que abaixo de um certo valor de potencial ele tem uma cor,
e depois desse potencial ele tem uma outra cor. E é a partir disso que nós podemos escolher qual indicador nós vamos utilizar. Ok? Bom, nós vamos parando por aqui, tá? Deixa eu só dar um aviso a vocês. Eu estou corrigindo as atividades e enviando para vocês. Agora, eu estou corrigindo aquelas que vieram por e-mail, tá? Então, se você ainda não recebeu a sua, calma, que até a semana que vem eu devo normalizar isso daí. Eu recebi um e-mail de uma pessoa falando que ela recebeu sem a correção, então vocês me avisem, tá? Porque como eu corrijo na mesa digitalizadora, de vez em quando ele não salva, então aí eu mando como se eu tivesse corrigido, na realidade eu não corrigi. Tem que lembrar bem o seguinte, olha bem, eu só vou fazer a segunda correção se você enviar junto o arquivo que eu corrigi. Eu falei isso já várias vezes. Se você me mandar um e-mail com um arquivo só, eu não vou corrigir, tá? Você tem que enviar um e-mail com o meu corrigido, ou seja, que tem a minha notinha lá, e o seu corrigido, que não tem nada. Eu tenho 2 telas no meu laboratório, então eu vou abrir numa tela a que eu corrigi, na outra tela que você corrigiu, e aí eu vou ver, opa, ele fez isso, ele alterou isso, ela alterou isso, tal, beleza, essa é a nova nota, tá? Então, se você enviar um e-mail com um arquivo só, eu não vou abrir o e-mail. Então, se você já fez isso, mande novamente o e-mail com 2 arquivos. Outra coisa, existem exercícios que têm direito a 2 correções. Existem exercícios que têm direito a 1 correção. Então, não vai haver alteração de nota. Se você já tirou 2, tirou 1, tirou 0, vai continuar com 2, 1 ou 0. Eu só vou corrigir o que tem 2 correções, tá? Então, não adianta enviar um arquivo só e não adianta corrigir essas primeiras, que não vai mudar nada, tá? Não vai mudar nada isso daí. Só é possível correção, aqui tem 2, ok? Então, muita atenção nisso daí, tá? Oi, Professor, eu te mandei acho que foi a 4ª atividade. E eu esqueci de anexar 2 folhas que eu tinha resolvido, só que eu não anexei. Aí você não corrigiu. Na segunda correção, eu posso te mandar com elas, mesmo você não tendo corrigido a primeira vez? Sim, lógico. Ah, ótimo. Lógico. E eu te mandei a 3 por e-mail, porque eu acho que eu estava viajando e aí eu não consegui mandar de noite, e aí eu mandei no outro dia de manhã. Só que mesma coisa. Tudo que está chegando por e-mail, eu corrijo tudo que está no portal primeiro. Então, quem está no portal já deve ter até recebido, porque eu já coloquei no portal a correção do 3, se eu não me engano. Agora, quem veio por e-mail, aí é outra sequência, porque tem que baixar todos os e-mails, entendeu? É diferente. Ah, tudo bem. Obrigada. Você vai fazer assim, sim. A única diferença, gente, é a correção. Quem manda no tempo certo, ela vale 10. Quem manda depois, vale 7. Mas você tem direito, lógico, à segunda correção, sem dúvida. Pode falar, João. Luiz, fui eu que recebi a minha atividade sem correção e, se eu não me engano, o prazo para enviar a segunda correção é amanhã. Aí, como que eu faço? Não, quanto a isso não tem problema, não. Quando foi, por exemplo, se foi um erro meu de não ter corrigido, não se preocupa, não. Você não vai, ninguém vai ser prejudicado por um erro meu. Entendeu? Então, não se preocupe. Você pode mandar para mim, entendeu? Você, mesma coisa. Só que escreve no e-mail, né? Isso que você falou, tá? E aí eu já até vi seu e-mail, só não corrigi ainda. Ah, o que acontece? Chega num certo dia, eu baixo tudo, aí jogo numa pasta de correção, aí vou corrigindo, entendeu? Provavelmente a semana que vem já vai dar para mandar uma planilha para vocês com essas notas parciais. Então já vai dar para saber, tá faltando esse, tá faltando aquilo, aí a gente vai correr atrás. Certinho, muito obrigado. Por nada. Oi, Maria Fernanda. Professor, eu queria tirar uma dúvida com você em relação à correção, porque eu errei um que era uma correção só, e aí eu fiquei com essa dúvida. O senhor riscou falando que a massa tinha que ser 4 dígitos. Sim. Mas não é 2? Não. A massa, se ela for maior que 1,
você pode usar 2. Agora, se ela for menor que 1, você, no laboratório de química, né, isso eu falei lá no início do semestre, você usa uma balança analítica. E essa balança analítica, ela tem 4 casas decimais. Tá? Então, eu não posso ter 3 casas por causa disso. Não foi eu que inventei, não. Tá? Então, desde o início do semestre eu falo. Massas menores que 1, 4 casas por causa da balança analítica. Maior que 1, aí você pode pesar em qual balança que você quiser. Mas menor que 1, tem que ser na balança analítica, que tem 4 casas decimais. Ah, sim, foi falta de atenção. Obrigada. Por nada. Deixa eu ver aqui. Ô, Jacques, se ela veio por e-mail, é sempre corrigida em 7. Se ela veio no portal direto, ela vale 10. Aí a soma, né? Eu somo e divido por 2. Ou seja, a primeira correção, a nota da primeira, mais a nota da segunda, dividido por 2. Que é a média, né? E outra coisa, eu já falei isso, torna a falar. Torna a falar. Por isso que eu quero os 2 arquivos. Eu quero a correção sobre o que você fez. Tá? E outra coisa também que eu estou recebendo, que eu não estou acreditando, né? Eu falei isso também, como eu sei que quem assiste aula escuta as coisas que era para quem não assiste aula, mas tem que falar, né? Eu falei já que não é para enviar a questão que você corrigiu só. Hoje, tem gente que me manda a questão 4 e 5, não fala de qual exercício, não fala nada, entendeu? Então isso é ridículo para uma universidade. Então é para você que não assiste aula. Ó, você quer corrigir? Você vai pegar todo o seu exercício, vai deixar as que estão certas e vai corrigir as que estão erradas. É o mínimo que você tem que fazer, já que eu estou dando essa possibilidade. Né? É o mínimo que você tem que fazer. Tá? Ok? Então, eu quero todo o arquivo que você precisa corrigir, ou seja, as questões que você vai corrigir. Então, por isso que são sempre 2. O que eu corrigi e o que você corrigiu. Ok? Bom, então, quarta-feira que vem, estamos aí novamente, tá? Eu espero que vocês e seus familiares continuem passando bem, tá? Um abraço a todos, até mais. Obrigado a vocês por assistirem a minha aula, tá? Que nós temos 12 alunos no montante de 60, né? Vamos ver o que dá. Um abraço.